Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Eu vim aqui hoje falar de um tema bem delicado, mas muito recorrente, né, nos escritórios de advocacia que lidam com violência doméstica. Até mesmo aqui nas redes sociais, os meus seguidores, eles levantam perguntas sobre o tema e indagam sobre a possibilidade de se fazer justiça perante o abuso narcisista, né? Que são pessoas com um transtorno. Enfim, eu não sou profissional da saúde mental, sou uma advogada, apesar de ter uma experiência aí dentro da área de psicologia. Eu vou falar com vocês alguns aspectos jurídicos. Quando as pessoas elas me perguntam se é possível um narcisista responder por suas maldades e os atos na justiça, essas pessoas elas geralmente me perguntam sobre 3 aspectos. Um deles é perante o poder judiciário, perante a justiça processual, né? Em outros aspectos, algumas vítimas de narcisistas malignos, que são aquelas pessoas exploradoras sociais, né? Exploradoras seriais que vivem de sugar sucessivas vítimas, se um dia eles vão responder perante a justiça divina. Veja bem, eu não tenho autoridade para responder sobre essa questão. Aliás, eu sou muito crítica daqueles que falam em nome de Deus, né? E eu tenho sim uma opinião pessoal, mas não é o caso trazer essa questão sobre esse aspecto aqui. Eu acredito que essa questão ela depende da sua religião. É uma questão pessoal. Isso é uma questão de fé pessoal sua. Então, um narcisista, ele comete o mal para sucessivas vítimas, né? E pessoas que têm afeição a essas vítimas, eu costumo falar que para cada vítima de um narcisista, várias outras pessoas que têm afeição pela vítima sofrem por um efeito dominó por ricochete. Exemplo disso: um pai que comete alienação parental contra um filho, ele não vai cometer um dano só para o filho, mas para sua ex-companheira, ex-parceira, como vai causar um distúrbio psicológico e adoecimento naquelas pessoas que amam essa criança ou a própria mãe. Exemplos: avós, os tios, primos, enfim. Uma pessoa que sofre um golpe do amor, de afinidade, né? Não é só essa pessoa que vai adoecer. As pessoas que têm um afeto por essa pessoa, amigos, colegas, familiares, também vão sofrer com esse abuso, pois pessoas empatas, né, como nós, que possuem sentimentos, não gostam de ver pessoas do quais gostamos em sofrimento. Então sofremos junto. E o segundo ponto que geralmente é me perguntado, né, se existe sofrimento moral do narcisista por ele cometer tantos atos e causar sofrimento. Pois essa pessoa passa a vida ludibriando sucessivas pessoas e causando mal. Bem, aí quem vai conseguir responder essa questão é um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um profissional da saúde mental, né? Mas eu tenho uma opinião pessoal minha, né, por experiência, é que esses seres, eles não têm a capacidade de sofrimento. Pela minha experiência de vida, em acompanhar
essas situações no campo jurídico, muitas vezes, eu acredito que o narcisista, ele sabe que faz o mal, mas ele se acha no direito de praticar o mal e usar os outros para o seu benefício. É um senso excessivo de direitos, é um parasitismo na vida da vítima. Ao meu ver, ele sabe distinguir o certo do errado, porém ele não está nem aí para os outros, pois eles não possuem, acredito eu, empatia, não possuem remorso. Eu acredito que ele não sente remorso pelos seus atos e não possui peso de consciência, pois eles geralmente cometem atrocidades e seguem as suas vidas naturalmente, normalmente, e se bobear ainda comemoram na cara da vítima, né? E, enfim, nada bala. E o consolo que eu posso dar para essas vítimas desse abuso é que se você empata, né, você é uma pessoa do bem, e já o narcisista é uma pessoa do mal e vai ser sempre assim. Ao meu ver, esses seres, eles só mudam de máscara e vítima, mas do ponto de vista de consciência, eu acredito que eles são incapazes de possuir empatia. Aí quem vai poder confirmar, concordar ou discordar e exemplificar melhor seria um profissional da saúde mental, né? O que eu vejo é que os abusadores, na maioria das vezes, negam seus atos malignos, até mesmo na justiça, né? E ainda projetam sobre as vítimas a culpa. E a vítima como culpada de todas as atrocidades e abusos, até mesmo os crimes dos narcisistas, né? E agora, quanto à justiça jurídica, é possível obter justiça contra um narcisista. As pessoas que entram no relacionamento, geralmente de boa fé, desarmada, criando vínculo e acreditando na boa fé do parceiro, né? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos de como obter a justiça nesses casos. Algumas pessoas vítimas desses abusadores chegam a pensar até mesmo em suicídio. Olha a gravidade. Devido a todo o processo de adoecimento, né, pelo gaslight, enfim, pelo assassinato insidioso de sua psique, saibam que violência psicológica é crime e existem várias formas de provar essa violência. E nesses casos é de suma importância o acompanhamento de um médico e um laudo médico do dano emocional psicológico. E caso a situação ocasione uma doença com CID, né, como a depressão, e existir até mesmo um afastamento laborativo, que acontece, né, pode existir o agravamento da pena e ser considerado um crime de lesão corporal grave. Então é muito importante o acompanhamento do laudo para provar o dano emocional. E esses abusadores que fingem possuir sentimentos para obter vantagem econômica, nós podemos enquadrar inclusive no crime de estelionato sentimental. E ainda podemos enquadrar em violência moral contra a mulher, naqueles casos de forte campanha de calúnia, injúria e difamação perpetradas por esses seres durante a relação e às vezes após o divórcio, né? Ocorre muito. E salientando que aquelas pessoas que sofrem violência doméstica podem procurar a reparação civil pelos danos materiais e morais contra o seu agressor. É plenamente viável. E quero salientar
Se você é uma pessoa que nunca passou por um abuso, né, narcisista, eu sei que você deve estar em dúvidas em acreditar se esse tipo de pessoa existe ou não, né? Mas acredite, existe sim, tá? Lembrando que a reação ao abuso é legítima defesa. Parem de taxar de louca mulheres que sofrem abuso emocional, físico, patrimonial e moral, gente. Pelo amor de Deus. Acolher é o melhor que podemos fazer. Pare de revitimar a vítima de violência doméstica. Essas pessoas malignas fazem uma campanha difamatória para fazer as pessoas acreditarem que a vítima é louca, desequilibrada. Tá? Portanto, é necessário que a vítima ela passe por um auxílio médico, psicológico e jurídico. Pois há uma campanha difamatória. E o planejamento para denunciar um narcisista é muito importante. Isso tem que ocorrer em sigilo, para que onde o narcisista corra, não exista saída, com uma certa robustez de provas, tendo em vista que ele é um grande manipulador. Inclusive, se você é vítima de narcisista, chama ele privado, que eu posso passar várias dicas de produção de provas contra esses seres malignos e perversos, pois se ficarmos parados esperando pela justiça, para a justiça ir atrás das provas, dificilmente vamos conseguir justiça e um provimento jurisdicional favorável. Nós precisamos ir atrás das provas. Existem várias formas de provar os abusos do narcisista, até mesmo as medidas passivas agressivas, aquelas violências psicológicas, né, perpetradas por eles no ambiente familiar. E depois que você rompeu com o abusador, com a questão de processo judicial, civil e criminal, é possível sim se ter justiça nesses casos, desde a solicitação de um estudo psicossocial, nos casos de divórcio com filhos, né, para que um perito, médico, psicólogo e assistente social analise as situações processuais e auxilie o juiz na solução do litígio ali nas situações, até para ver a possibilidade desse genitor conviver com a criança, sobre a guarda compartilhada ou não, sobre o regime de visitação, o lar referencial do filho, pensão para o filho, né? E temos a questão ali da pensão para a mulher, nos casos em que o abusador ele deixou a vítima dependente financeiramente dele, e isso é uma prática muito comum nos relacionamentos abusivos. Outra situação importante é estar acompanhada de um advogado, de um defensor, no momento do registro da ocorrência policial do crime contra a mulher, ou até mesmo nas solicitações de medidas protetivas, para que o seu defensor ele possa auxiliar a polícia sobre as medidas protetivas de prevenção patrimonial, inclusive, entre outras, né? E já anexe algumas provas já no próprio boletim de ocorrência que já vão nortear o juiz da gravidade do caso, tá? É muito importante, pois o juiz ele está vinculado aos pedidos feitos, portanto, ele não pode conceder nada que você não pediu. E esses pedidos têm que ser viáveis e proporcionais. E por isso é importante já demonstrar alguma prova do crime no ato de registro de ocorrência. Tá? O juiz ele julga um processo através das provas que estão nos autos.
Portanto, a produção de provas nesses casos ela é muito importante. Existem aplicativos que gravam ligações telefônicas, que podem gravar ameaças, câmeras de vigilância, até mesmo um profissional de TI, né, pode ajudar nos casos de crimes virtuais, de perseguições ali, de stalking, que é muito comum, do abuso narcisista. E as provas, elas precisam estar nos autos, pois o juiz ele só julga através das provas que estão no processo judicial. E ainda nos casos de violência doméstica, familiar, né, contra a mulher, você pode mover uma ação de danos contra o abusador para obter um ressarcimento dos crimes que ele cometeu contra a sua pessoa, dos danos, seja eles morais, materiais. E para um perito judicial, gente, é irrelevante você falar que o réu é narcisista, pois não existe nem CID para o narcisismo, pois ele não é um doente mental, e sim é um transtorno mental que até está classificado, se eu não me engano, na classificação americana de transtornos mentais, a DSM-5, e é irrelevante para o judiciário você querer enquadrar o perverso em um diagnóstico. Tá? O que é relevante para a justiça é você apresentar provas do abuso que você sofreu. Por isso eu sempre falo ao cliente, tem que documentar tudo, gravações, filmagens, prints, fotos, e que testemunhas façam o depoimento por escrito para encaminhamento ao judiciário desses depoimentos. Os desvios financeiros também, enfim, provas nunca é demais. E o juiz só julga com base no que está no processo. E a obrigação de provas cabe a quem acusa. E sobre a importância do relato de psicólogos e profissionais de saúde mental, né? Estes laudos, eles têm pouco valor sozinhos, mas acompanhados de prints, áudios e provas, tornam-se uma prova excelente no processo, pois o laudo ele vai apenas confirmar a situação. E existem alguns profissionais, né, de saúde mental que relutam em fornecer provas, pois acreditam que todos os seres humanos são reformáveis. Enfim, eles relutam mesmo quando eles vão fazer um relatório, pois eles não querem condenar a outra parte. E existem inclusive ideologias profissionais de saúde mental, né, que constituem um movimento de defesa do narcisista de abusar, né? É impressionante isso e acontece, existem profissionais que fazem essa atrocidade. E muito cuidado, tá? Quando a vítima vai procurar ajuda, geralmente foram anos de abusos, e as pessoas que enxergam a vítima ansiosa, desesperada, com a autoestima aniquilada, né? Isso, amigos, colegas, companheiros, colegas de trabalho, profissionais das forças policiais, do direito, até mesmo da saúde mental. Gente, a vítima, eles chegam geralmente à conclusão que os atos da vítima de autodefesa confirmam a acusação do abusador de que ela, a vítima, é a agressora ou a louca e a responsável pelos conflitos do relacionamento. Então, o próprio ato da vítima estar uma pilha, né, de nervos favorece o narcisista naquele momento,
que quer convencer tudo e a todos, o mundo inteiro, que ela é uma louca, que é uma agressora, né? Ou ainda quando o narcisista ele é pego em flagrante ou é pego depois com provas contundentes, quando ele não tem para onde correr, o narcisista ele geralmente corre para profissionais da saúde mental, né? E vai simular ali uma depressão, um transtorno bipolar, vai dizer que é autista, esquizofrênico, enfim. Eles são maquiavélicos, né? São capazes de simular qualquer doença que exista na codificação de transtornos mentais, né? Para enganar e manipular, que façam com que as pessoas tenham pena deles ou exima eles seus atos ilícitos. Se até o Ted Bundy, né, encontrou uma psiquiatra renomada nos Estados Unidos quando estava prestes a ir para a cadeira elétrica, né, a equipe de defesa conseguiu uma psiquiatra naquele momento, renomada inclusive, que chegou a dizer que ele possuía transtorno bipolar ou transtorno de personalidade múltipla, uma coisa assim. Então é bem comum do narcisista, né, quando se vê cheio de provas contra ele, procurar um profissional de saúde para manipular e sair com um laudo, né, que possuem uma depressão e etc, né, baseado exclusivamente no autorrelato. E a vítima do abuso narcisista precisa planejar, né, então esse fim da relação e ter em mente, sim, que é muito complicado sair de uma relação com uma saúde mental totalmente abalada. E outra situação, né, são os conselheiros de positividade tóxica por aí, né, que muitas vezes influenciam a vítima a permanecer na situação de abuso. Balela, né, gente? Pois pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, tomem cuidado com os conselheiros por aí, pessoal. Eu espero ter ajudado de alguma forma vocês que estão passando por abuso dessas pessoas malignas, né, a procurarem ajuda de profissionais capacitados, tá? E uma boa luta. Eu espero sim que tudo fique bem e que você consiga alcançar a justiça. Até a próxima!